Oi pessoal, antes de começarmos, uma correção rápida, mas muito importante, do vídeo da semana passada. Como muitos de vocês apontaram, a Califórnia de fato tem impostos sobre vendas, e um com uma taxa nominal muito alta. Eu disse que o estado não tinha impostos sobre vendas, quando deveria ter dito impostos sobre vendas baixos. Agora, mesmo isso provavelmente precisava de um pouco mais de nuance, porque, embora os impostos sobre vendas na Califórnia pareçam dos mais altos dos Estados Unidos, há amplas isenções em muitos bens e serviços, o que significa que, na verdade, arrecada uma taxa de impostos menor do que lugares como o Texas ou a Flórida. Este foi um erro bobo que cometi por brevidade, que, quando tomado isoladamente, obviamente soou muito idiota, porque foi. Deixarei um link para um artigo que discute os detalhes das políticas de imposto sobre vendas e a profundidade e amplitude dessas cobranças entre os estados para aqueles interessados. Mas por enquanto, falando de erros que não deveriam ter acontecido, geração Z. O mundo nunca foi tão rico quanto é hoje. A economia global produziu mais bens e serviços na última década do que nos primeiros 5.000 anos da história humana moderna combinados. Novas tecnologias não só nos deram abundância material, mas também melhor saúde, melhor acesso ao conhecimento, mais conveniência e menos tédio. Mas essa riqueza não foi distribuída de forma equitativa. Durante a maior parte da história humana, assumia-se que os filhos viveriam vidas aproximadamente iguais às de seus pais. O progresso era lento e a maior parte da sociedade se dedicava a se alimentar, sobrando muito pouco para outras atividades. A tecnologia moderna e a indústria mudaram isso, e à medida que mais pessoas podiam se dedicar a mais inovações, o mundo acumulava seu sucesso para nos dar o que temos hoje. Claro que não é um mundo perfeito, mas, nos últimos 200 anos, as pessoas têm estado relativamente confiantes de que seus filhos viveriam vidas mais prósperas do que as deles, com exceção de alguns pequenos, percalços aqui e ali. Em troca, as gerações mais velhas têm podido desfrutar de um nível de conforto na velhice que teria sido difícil acomodar em um mundo que não estivesse melhorando consistentemente. No entanto, agora parece que pela primeira vez em muito tempo, essa troca intergeracional foi quebrada. As gerações mais jovens estão agora ficando visivelmente para trás em relação às metas de vida que as gerações anteriores alcançaram na mesma idade. Comprar uma casa, casar-se, começar uma família, planejar a aposentadoria, tentar um novo negócio. Por maioria das métricas, a geração Z está bem atrás dos seus pais. Agora, a geração Z enfrentando dificuldades financeiras não é exatamente uma revelação chocante, mas também está errada. Ou, no mínimo, está perdendo um ponto muito maior. Para ver isso, precisamos fazer algo profundamente impopular na internet. Defender os baby boomers, porque realisticamente eles são tão vítimas dessa tendência quanto qualquer outra pessoa, mesmo que seus números pareçam ligeiramente melhores. Então, o que está de repente causando gerações jovens a ficarem atrás de seus pais? Existem problemas maiores dos quais essas tendências distraem? E, finalmente, há uma maneira de corrigir isso? É sempre arriscado na economia fazer agrupamentos arbitrários em amostras de população e tirar conclusões exageradas desses grupos. As delimitações geracionais, como os anos que definem alguém como millennial, geração X, geração Z ou qualquer outra, são em grande parte arbitrárias. Por exemplo, os millennials nasceram entre 1981 e 1996. As pessoas nas extremidades dessa faixa de datas, selecionada aleatoriamente, tiveram infâncias radicalmente diferentes, entraram no mercado de trabalho em condições de mercado extremamente diferentes e viveram eventos globais muito diferentes. A única exceção a isso são os baby boomers, pois seu agrupamento geracional é menos arbitrário e mais baseado no boom de nascimentos ocorrido após a Segunda Guerra Mundial na maioria dos países ocidentais. Mas fora isso, a maioria das gerações são apenas linhas aleatórias na areia espalhadas por intervalos de 15 a 20 anos. Para piorar a situação, as datas reais que definem gerações variam até metade de uma década entre diferentes fontes. A questão é que atribuir características e tirar conclusões com base na época em que as pessoas nasceram está se aproximando bastante da astrologia. E veja, o Mercúrio da geração Z pode estar em Gatorade à vontade. Se isso fosse apenas traçar algumas linhas por conveniência, provavelmente estaria tudo bem se não estivesse causando tanto dano. Mas essas classificações, pelo menos no caso da economia e da sociologia mais ampla, são, infelizmente, uma distração muito divertida de problemas maiores. Agora, hora de um grande aviso. Usamos gerações para definir amplamente vários grupos muitas vezes neste canal antes, porque, bem, é fácil e fácil de entender. Mas, ao analisar as disparidades econômicas entre gerações, é importante considerar outras variáveis, além apenas do tempo em que as pessoas nasceram. Se estivéssemos fazendo este vídeo uma década atrás, seria uma história semelhante sobre a situação dos millennials, mas agora eles estão prestes a se tornar a geração mais rica da história. Isso é em parte porque eles começaram a ganhar rendimentos mais altos e a acumular fortunas pessoais impressionantes. Eles podem em breve não apenas ser a geração mais rica da história, mas também mais ricos em uma idade mais jovem do que qualquer pessoa que veio antes deles. No entanto, é claro que há outro fator nisso também, e é que eles estão geralmente na idade certa para começar a herdar fortunas deixadas por seus antepassados falecidos. Então, é possível que economistas e demógrafos tenham confundido a situação dos millennials com simplesmente serem jovens e sem dinheiro. E por extensão, isso significa que a geração Z, pobre e sofrida, está apenas esperando sua vez. Bem, na verdade, ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. As gerações mais jovens podem acabar sendo mais ricas enquanto ainda vivem vidas menos prósperas do que seus pais. Há muitos luxos pequenos e não tão pequenos que consideramos garantidos hoje que simplesmente não eram pensáveis há 50 anos.
Algo como simplesmente ir de férias para o estrangeiro era um símbolo de extrema riqueza para os boomers quando eram jovens. A maioria das pessoas, mesmo em economias avançadas, nunca saía do seu país. E hoje há toda uma indústria que surgiu para atender a estudantes universitários mal solventes em sua quinta viagem pela Europa. O mesmo é verdadeiro para muitos bens de consumo. Máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, micro-ondas, televisores de 55 polegadas, telemóveis são quase padrão na maioria das casas. Mas apenas algumas gerações atrás, estas eram compras sérias. Agora são realmente importantes, então lembrem-se delas para mais tarde. Existem também os luxos literais. As gerações mais jovens estão consumindo marcas de luxo muito mais do que seus pais jamais fizeram. E, claro, além disso, há as melhorias no estilo de vida, como entretenimento e informação sob demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana em nossos bolsos, tratamentos médicos avançados e até a possibilidade de trabalhar de casa, que foram viabilizados por novas tecnologias que simplesmente não existiam naquela época. É injusto criticar os jovens por aproveitar coisas que ainda não tinham sido inventadas, mas também é importante reconhecer que foram, em grande parte, os boomers que desenvolveram essas tecnologias em primeiro lugar. Os avanços tecnológicos têm sido a base do crescimento econômico exponencial e do aumento nos padrões de vida que os acompanham, que temos desfrutado nos últimos 200 anos. Essa taxa de progresso tecnológico nunca foi tão rápida quanto é hoje e ainda assim os jovens estão ficando mais pobres. Então, o que está realmente acontecendo aqui? Bem, os luxos podem ter se tornado mais acessíveis, mas os itens essenciais não. Dada a escolha, a maioria dos participantes econômicos lógicos provavelmente escolheria habitação, educação e alimentação acessíveis em vez de mochilar pelo Sri Lanka. Mas essa escolha foi feita por eles. Muitas pessoas não acham que alcançarão esses objetivos financeiros maiores. Então, o que há a perder? A maioria das economias ao redor do mundo hoje, especialmente as economias avançadas, têm sido ótimas para os proprietários de ativos, mas não tão boas para os trabalhadores. Sim, um dos sintomas é um mercado imobiliário supervalorizado em quase todos os principais centros ao redor do mundo, mas isso está acontecendo durante o período em que os baby boomers estavam no auge de suas carreiras e acumularam bens em gerações mais novas apenas com aqueles trabalhadores. Um Gen Z com muitos bens estaria se beneficiando tanto quanto os baby boomers. É só que os boomers tiveram mais tempo para adquiri-los enquanto as condições eram boas para os trabalhadores. Quanto à tecnologia que todos desfrutamos, é fácil considerá-la garantida, e isso é certamente uma realidade básica da natureza humana, mas também não é totalmente claro quanto isso melhorou nossa qualidade de vida. Estar constantemente online e disponível de qualquer lugar do mundo é ótimo para a produtividade econômica. É obviamente uma anedota, mas é assim que estou escrevendo este próprio vídeo enquanto estou de férias agora. No entanto, ser bom para a economia não significa necessariamente ser bom para os participantes econômicos. Muitos trabalhadores hoje em dia com telefones fornecidos pela empresa provavelmente nunca estiveram totalmente desconectados de seu trabalho. Agora, obviamente, a partir do meu próprio exemplo, isso é completamente normal. É o meu próprio negócio e eu realmente gosto do que faço. Mas para muitos trabalhadores comuns, é uma redução drástica na qualidade de vida que não necessariamente seria capturada por números de PIB ou de riqueza líquida. Então, há outras figuras que são amplamente ignoradas. Os millennials podem ser a geração mais rica da história e também estar enfrentando dificuldades porque os millennials não são uma entidade única. É 1 bilhão de pessoas que, por acaso, nasceram entre 2 anos aleatórios. A riqueza coletiva desta geração é mantida por um pequeno grupo de pessoas, o que eleva bastante a média, mas deixa a maioria das pessoas lutando pelas migalhas. Agora, novamente, em defesa dos baby boomers, eles também tiveram esse problema. Quase metade do patrimônio líquido coletivo de toda a geração deles é representado por cerca de 20 pessoas. Mas a desigualdade era ainda melhor quando eles estavam começando. Eventualmente, a geração Z também provavelmente será a geração mais rica da história, mas como a desigualdade tem crescido constantemente, esses problemas se tornarão mais acentuados. Agora, é possivelmente mais fácil apontar para pessoas idosas ou jovens e dizer que é um problema geracional. A briga entre os novatos e os velhos é muito humana, mas não é boa economia. Este é um problema de desigualdade, não um problema geracional. Há muitos boomers passando por dificuldades extremas também. Agora, com isso em mente, houve alguns desenvolvimentos econômicos significativos que pioraram essa tendência ao longo do tempo. Um dos grandes é, claro, a dívida. Hoje, há um grande grupo de pessoas com patrimônio líquido negativo, onde suas dívidas são maiores do que todos os seus ativos combinados. Isso torna a tarefa já desafiadora de calcular a riqueza ainda mais difícil. Decidir quanto valem ativos não líquidos como casas e carros em grandes populações é uma coisa, mas então como alguém com $500 mil em dívida da escola de medicina e ativos mínimos deve ser contabilizado, no papel, essa pessoa seria uma das mais pobres de toda a população, mas ela está realmente em pior situação do que alguém que realmente não tem nada? Dívida estudantil e dívida de consumo, onde uma responsabilidade pessoal é incorrida sem um ativo correspondente para equilibrá-la, tornaram-se muito mais comuns nas últimas 3 décadas. Quando a desigualdade era menor, era também muito mais difícil obter um empréstimo. Isso era verdade mesmo para algo como uma casa. As pessoas precisavam desenvolver uma relação pessoal com o gerente do banco e fornecer a ele uma visão abrangente de suas finanças pessoais antes que o banco concedesse até mesmo um empréstimo modesto. Isso acontecia porque eles realmente não tinham outra maneira de saber. Naquela época, o papel de um gerente de banco era bastante prestigioso, pois eles tinham muita descrição sobre quem recebia financiamento
financiamento e quem não recebia. Mas conceder empréstimos a alguém sem ativos tangíveis para fins de consumo era praticamente inédito. Isso tornava muito mais difícil para as gerações mais antigas cavarem suas próprias covas financeiras, por assim dizer. Mas algumas mudanças tecnológicas, como sistemas de banco eletrônico nacionais e bancos de dados de relatórios de crédito, transformaram o empréstimo ao consumidor em um pilar da indústria bancária. Há até um crescente acervo de chamadas dívidas fantasmas de credores de compre agora, pague depois, que por alguma razão não são tecnicamente contadas como dívida, mas ainda são um passivo financeiro. Assim, enquanto uma narrativa estatística se tornava muito mais rica, a outra tecnicamente se tornava mais pobre. Outro fator que complicou isso de uma maneira um pouco menos clara. As taxas de natalidade na maioria dos países ricos diminuíram rapidamente nos últimos 50 anos. Estatisticamente, isso significa que pais ricos estão, em média, deixando suas fortunas para um grupo menor de seus filhos. Um filho único que recebe uma herança tanto da mãe quanto do pai seria, no papel, 2 vezes mais rico do que cada um deles individualmente. Uma herança é a maneira mais comum de jovens extremamente ricos fazerem suas fortunas, então isso concentra ainda mais parte da riqueza geracional no topo, estatisticamente deixando menos para todos os outros da geração. Agora, isso não é de forma alguma inesperado. Em economias de mercado livre, especialmente aquelas com mercados de investimentos robustos e oportunidades, a riqueza naturalmente gravita para mais riqueza. Dívidas e populações autoconcentradas têm apenas acelerado uma tendência que ocorre naturalmente ao longo do tempo. Isso apenas significa que novas gerações têm mais desigualdade, o que significa mais pessoas enfrentando dificuldades. Então por que estamos percebendo isso só agora? Bem, a verdade é que, mesmo com o incrível crescimento econômico que o mundo tem experimentado nos últimos 250 anos, a suposição de que as gerações mais jovens viverão melhor que seus pais não é, de forma alguma, uma garantia. A desigualdade caiu drasticamente após a Segunda Guerra Mundial, principalmente porque muitos ativos de capital foram literalmente bombardeados até virar escombros na Europa, e nos Zelaikos EUA havia programas governamentais massivos voltados para melhorar a qualidade de vida das pessoas que retornavam da guerra. Antes disso, a desigualdade estava em níveis recordes durante a Era Dourada, e segundo a maioria das estimativas, a Grande Depressão não ajudou muito, apenas piorou uma situação já ruim para os pobres. Desde a grande reorganização que foi a Segunda Guerra Mundial e os esforços de reconstrução que vieram a partir dela, as economias modernas fizeram o que naturalmente fazem sem intervenção e começaram a concentrar riqueza novamente. Isso também se manifesta de maneiras que não podem ser nominalmente medidas com gráficos de desigualdade ou coeficientes de Gini. À medida que a desigualdade cresce, o poder e a influência geralmente se deslocam para as pessoas ricas e suas instituições. Na era moderna, são empresas que eliminaram o poder dos sindicatos, fizeram lobby por menos regulamentação e criaram maior competição pelos empregos que podem oferecer. O que isso eventualmente causa são as manchetes com as quais estamos todos familiarizados sobre demissões em massa, funcionários sobrecarregados e mal pagos e jovens gerações esmagadas por sua situação econômica. Acontece que essa tendência atingiu o pico quando a geração Z entrou no mercado de trabalho. Essa tendência demora, se desenrola ao longo de várias gerações, o que cria a história muito mais digna de manchetes sobre as gerações emergentes em dificuldades, o que também é ótimo para o engajamento, já que as pessoas discutem sobre as taxas de juros nos seus tempos e apertos de mão firmes, e caminhar para a escola subindo a ladeira nas duas direções. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante de todos. Os últimos 70 anos foram incrivelmente bons para os proprietários de ativos, mas também foram incrivelmente bons para as pessoas mais pobres. Não as pessoas mais pobres em economias avançadas, mas as pessoas mais pobres do mundo. A pobreza global caiu consideravelmente à medida que a indústria e as finanças globais desenvolveram economias que anteriormente eram incrivelmente pobres. O exemplo clássico disso é, claro, a China, mas isso também ocorreu para bilhões de pessoas que, de outra forma, viviam vidas agrárias semelhantes às de seus ancestrais de 500 anos atrás. Agora, isso é muito mais difícil de notar porque a maioria de vocês assistindo vem de economias avançadas, onde pode-se argumentar a classe média foi quem pagou pela acumulação de riqueza no topo, assim como pelas oportunidades oferecidas à base, já que, bem, muitas dessas oportunidades foram empregos terceirizados para pessoas dispostas a trabalhar por menos. Agora, globalmente, isso tem sido geralmente bom para a humanidade. Localmente, causou muita dor. O argumento de se valeu a pena provavelmente está além do escopo puramente econômico. Agora, existem algumas soluções para isso, mas uma coisa que as gerações mais jovens estão particularmente em falta é a representação política.